com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um Qual é a Jogada? E o Qual é a Jogada de hoje é como jogar Tote Monstros. Isso mesmo, gente, já fiz o unboxing dele, depois você vai lá, tá? Dá uma olhadinha rapidinho. E não se esqueça de deixar um likezinho lá também, tá bom? Mas hoje nós viemos aqui aprender a como jogar o Tote Monstros, um jogo da Estrela, da linha Premium Games, e um jogo bem diferentão pra mim. Nesse jogo nós temos 25 dados, 20 cartas de personagens, 4 cartas de referência, 24 marcadores de vida, 12 marcadores de condição, 25 terrenos hexagonais e o nosso manual de instrução, gente. Esse jogo você joga de 2 a 4 jogadores e a idade para ele é de 12 anos em diante. O objetivo é você ser o único jogador a terminar com pelo menos um membro em combate, gente. E você já vai entender isso. Bom, vamos para nossa preparação. Primeiro, cada jogador vai escolher a sua tribo, tá? Temos aqui o Diabrete, temos o Kobold, os Goblin e o Gnomo. Eu vou pegar dois aqui, gente. Vou pegar os Goblins e os Gnomos. O resto a gente pode guardar. Em seguida, nós vamos pegar tudo que é dessa tribo, gente, ó. Vou pegar aqui o dado, o grandão, e também os dados pequenininhos dessa tribo. Ó, são 5 dados, um grandão e 4 pequenos. Aqui é os goblins. Esse aqui a gente deixa aqui. O resto a gente pode guardar. Ah, importante também você pegar uma cartinha de referência, tá? Aqui tem um resumo para você não se perder. Vou deixar aqui no cantinho. Nós vamos organizar as nossas cartas da seguinte forma, gente. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Depois eu vou deixar ali no cantinho para não atrapalhar, pra gente montar aqui o nosso terreno. Aqui tem os números 1, 2, 3. Então, você vai deixar as cartas bem assim, ó, na sua frente, 1, 2, 3. Aí nós temos aqui um furtivo, que é depois do 3, e o nosso brucutu, que fica aqui do ladinho. Nós vamos organizar os nossos dados de acordo com as nossas cartas aqui. O brucutu vai ficar com esse dado, então a gente bota aqui na frente. O dado de número 1 tem um númerozinho aqui, gente, eu não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Tem um númerozinho bem no cantinho, mas aí na sua casa você vai conseguir ver. Um número 2 e o número 3. Deixa aqui. E o nosso furtivo, ele não tem números, tá? Ele não tem um número, mas nós vamos deixar aqui. E aí, vai ficar dessa forma aqui na sua frente, tá, gente? Mas eu vou empurrar um pouquinho pra lá, como eu falei, pra gente montar aqui nosso terreno depois. Todos os jogadores vão fazer isso, tá? Vou montar esse aqui do outro lado ali. Agora, nós vamos montar aqui nosso terreno, nosso tabuleiro, de acordo com a quantidade de jogadores, gente. Eu vou montar aqui para 2 jogadores, mas eu vou deixar uma imagem aqui para vocês para 3 e 4 jogadores, tá bom? Vamos pegar os gnomos e os goblins. O resto a gente vai descartar eles, os outros personagens, eu quero dizer, o resto. Vamos começar colocando uma pecinha dessa aqui no meio. Aí a gente coloca um aqui de um lado e outro do outro, ó. Agora a gente encaixa 2 pecinhas aqui e mais 2 aqui. A gente dá uma misturada, na verdade, aqui, ó, nos personagens. Coloca um pra lá, um pra cá. Sobrou 2 pecinhas, a gente não vai usar, tá? Agora nós vamos preencher os nossos terrenos com um dado de recruta, gente. Nós temos 3 dados de recruta e 3 terrenos aqui. Então, vou começar aqui com os gnomos, ó. Coloco um aqui e um aqui. Os goblins também, ó. 1, 2 e 3.
Vamos posicionar também nossas pedras, que são esses dados brancos. Mas para jogo com 2 jogadores, nós vamos utilizar somente 2. Eles vão ficar um aqui e o outro aqui, tá? Esses outros 3 dados a gente não vai usar. Agora nós vamos separar as nossas fichas de condição, ó, cada um em um montinho, ó, dessa forma aqui. A gente deixa num cantinho no alcance de todos os jogadores. E as nossas fichas de vida também, gente. Só que as fichas de vida, elas são bastante, ó, deixa num montinho ali do lado. O primeiro jogador a jogar será a pessoa mais baixinha, gente. E assim nós estamos preparadíssimos para começar o nosso jogo. Mas antes de começar o jogo, gente, eu gostaria de pedir para você já deixar o seu like aí, tá? Porque ajuda muito o nosso canal. Combinado? Combinado. O jogo, gente, é jogado em turnos, cada um na sua vez. Um por um. E aí depois o jogo segue pela esquerda, tá? Então depois a pessoa baixinha começar, o jogo segue pela esquerda. No seu turno, gente, na sua vez, o jogador ele terá 3 pontos de ação onde ele deverá gastar. Ou seja, ele é obrigado a usar esses 3 pontos de ação. Ele não pode usar somente 2, não pode usar uma. Ele deve usar os 3 pontos de ação dele, ok? As ações são mover, atacar e invocar. Todas as ações elas podem ser utilizadas quantas vezes forem possíveis, gente. A única limitação é a quantidade de pontos que você tem disponível. Na primeira jogada de cada jogador não é permitido usar a ação atacar. A partir da segunda rodada, essa ação pode ser usada normalmente, ó. Bom, então vamos lá explicar cada um deles para vocês. Vou começar com a ação mover. Como que funciona a ação mover? Essa ação ela vale 1 ponto daqueles 3 pontos que você tem. Você vai simplesmente mover um dos seus membros, tá? Que é os seus dadinhos, para uma casa adjacente, ou seja, uma casa perto da que você já está. Vamos supor que é a vez do gnomo, então ele vai mover. Ele tem 3 pontos e cada movimento vale 1 ponto. Então, se eu mover para cá, ele já gastou 1 ponto dele e assim restam 2 pontos para ele. Como eu não posso atacar ainda na primeira rodada, eu simplesmente vou utilizar somente a ação mover. Então eu devo mover mais 2 vezes para eu usar os 3 pontos que eu tenho. Então eu posso mover, ó, 1, 2, 3. O nosso inimigo também, ele pode se mover 1, 2, 3 e é assim que você se move, tá? Você pode passar livremente por casas onde tem membros da sua própria tribo e também pedras, como assim, ó, 1, 2, 3. Ou, por exemplo, se eu estou aqui, eu posso fazer 1, 2, 3. Posso passar por onde tem um membro ocupando um espaço já. Mas vamos supor que você fez isso aqui. 1, 2, 3. Quando você cai em uma casa onde tem uma pedra ou tem um membro da sua própria tribo, você é obrigado a subir em cima dele formando um totem. Então, ou seja, se eu fiz 1, 2, 3, eu não vou parar do ladinho da pedra, eu vou subir nela. Isso aqui é formar um totem. Você pode criar totens de qualquer altura, tá, gente? E também de qualquer classe. Como assim, Rosana? Vamos supor que o brucutu tá aqui também. Você também pode subir em cima do seu brucutu, ou o brucutu tá em cima da pedra, você sobe em cima assim, ó. Você pode fazer da forma que você quiser. Você só não pode subir em cima de um membro de uma outra tribo, ok? Ó, o gnomo não pode vir aqui e subir em cima desse aqui, a não ser que uma outra regra permita você fazer isso, que eu já vou falar sobre com vocês, tá bom? Se você formar um totem com apenas membros da sua tribo, vamos supor aqui, ó, eu estou aqui, a minha pedrinha chegou até aqui, subi em cima dela. Eu posso andar dessa forma aqui, tá? Como se fosse um dado só. Ou seja, na minha vez eu posso usar a minha ação mover e eu quero mover pra cá ou mover pra lá.
Então eu posso mover o meu totem. Mas vamos supor que eu estou movendo o meu totem e o dado cai. Você não vai poder reposicionar os seus dados. Os dados vão ficar da maneira que caíram, tá, gente? Se você formar um totem com a base de pedra, gente, assim, ó. Vamos supor que eu resolvi mover aqui, ó. 1, 2, 3. E aí eu formei um totem, mas a base é uma pedra, não é um outro membro da minha tribo. Eu não posso utilizar a ação mover com a base sendo uma pedra, tá, gente? Porque a pedra não se mexe, ok? Então eu não vou poder me mover com ela. A não ser que uma outra regra diga que você possa fazer isso. Vou formar um totemzinho aqui. Gente, na hora de você se mover, você pode se mover também por casinhas, ó, terrenos onde tem um totem ou um membro da tribo rival, tá? Então aqui, ó, vou utilizar o mover e vou passar por essa casa aqui. 1, 2, 3. Mas você não pode parar ali, tá? Onde já tem um membro da tribo rival. Então eu não poderia fazer 1, 2, 3, por exemplo, não posso parar lá. Quando você finalizar a sua ação de mover, você vai deixar o seu membro o máximo possível no centro do terreno, tá, gente? Aqui, ó, 1, 2, 3, ó, vou deixar no meinho, não vou deixar no cantinho, nem aqui, é tentar deixar o máximo possível no meio do terreno. E aí, assim, é como você usa a ação mover. Agora nós vamos falar sobre a ação atacar. A ação atacar, ela vale também um ponto, mas para você atacar, você precisa ter um totem formado, tá, gente? Com pelo menos 2 membros da sua tribo, que é assim, ó, como eu mostrei para vocês, com pelo menos 2 dadinhos. Ou você pode também ter um totem com uma pedra e um membro da sua tribo. E aí você vai dar um peteleco no último dadinho do seu totem, ok? Como que funciona esse peteleco? É assim que você vai atacar um adversário, é dando peteleco. Por isso que eu digo que esse jogo aqui é meio diferente. Você vai atacar dando um peteleco. Mas você só pode usar somente um dedinho, dessa forma aqui, gente, ó. Pega o seu dedinho e aí você vai empurrar o último dadinho do seu totem e tentar atacar, ou seja, atingir o dadinho do adversário. Vou dar um exemplo aqui, ó, pertinho pra vocês. Não é tão fácil, gente, porque você não pode ir com tanta força e também não pode ir muito devagar, porque senão você não faz nada. Então você simplesmente vai fazer assim, ó, tá? Para poder atingir o adversário. Todos os dados dos oponentes que forem atingidos pelo meu dadinho que eu acabei de jogar aqui, eles sofrem um dano de ponto. Nesse caso, somente esse aqui foi atingido. Eu consegui acertar esse aqui. Então, esse camarada aqui, ele recebe 1 de dano. Caso você atinja um outro dado da sua própria tribo, gente, não acontece nada, tá? Você não vai receber dano por isso. Pra gente marcar que um membro foi atacado, nós vamos pegar aqui, ó, nossa ficha de vida e colocar na carta daquele membro que foi atingido. No caso, esse aqui foi o número 3, tá? Um númerozinho aqui. E aí a gente vai colocar essa fichinha em cima da carta dele, ó. Aqui é a vida dele. Ele tem 3 de vida. Ele foi atingido com 1 ponto. Então, ou seja, ou eu posso colocar esse lado aqui para dizer que ele só tem 2 vidas, ou eu posso colocar esse lado aqui para dizer que ele foi atingido uma vez e depois virar para dizer que ele foi atingido 2 vezes, e aí na terceira ele sai de combate, ele vai morrer no caso. Aí você pode fazer da forma que você achar melhor, ok? Das 2 formas funcionam, tá, gente? Eu prefiro deixar desse lado aqui, ó, para dizer que ele agora tem 2 vidas somente. Então, nós vamos colocar aqui uma ficha em cima dele. Como eu falei, se ele atingir 3 pontos aqui, ó, aqui eu pego esse para dizer que é mais uma. Se ele foi atacado 3 vezes, como eu disse, ele está fora de combate, tá, gente? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai remover todas as
fichas que tá em cima dele. Nós vamos virar essa carta e aí a gente vai pegar o dado do tabuleiro que foi atingido e nós vamos colocar aqui em cima, ó. Ele tá fora de combate, tá? Ele não volta mais. Aí você deixa ali no cantinho desse lado com o dadinho em cima. Mas, nesse caso, ele não morreu ainda, né, gente? Ó, vamos deixar ele aqui com a nossa fichinha ainda. Depois que a gente já colocou as fichas de vida nos dadinhos, nas cartas dos membros atacados, gente, nós precisamos observar também o dado que atacou o lado que ele parou. Ó, no caso esse aqui atacou esse daqui e ele parou com um símbolo pra cima. Esse símbolo dá um poder especial pra ele na próxima jogada dele, tá? Que eu já vou explicar cada um dos símbolos aqui do dado, o que eles fazem. Uma outra forma também de você sair fora do combate, gente, fora de combate, é o seu dado sair completamente do nosso terreno aqui. Como assim? Ó, se eu empurrar ele e ele sair pra fora, não conseguir, mas vamos supor que ele saiu, imediatamente ele já está fora de combate. Ele não vai colocar uma vida até inteirar 3. Ele tá fora. Aí a gente pega o dado, vira a nossa carta e coloca o dadinho lá na carta, tá? Vamos supor que eu dei um peteleco aqui e eu que saí pra fora, exatamente dessa forma, gente. Sou eu quem estou fora de combate. Então, muito cuidado na hora de você dar o peteleco, porque isso é muito comum, gente. Chega até a dar uma raivinha assim, ó, quando acontece. Mas acontece. Aí, esse dado também, você pega, vira a carta dele e ele está fora de combate. É possível também que os dois saiam fora. Você dá o peteleco. Ai, não tô conseguindo. Você dá o peteleco e os dois dados saem. Aí os dois estão fora de combate. Mas vamos supor que eu dei um peteleco e olha lá o que aconteceu. O dadinho ele não tá totalmente fora e também não está totalmente dentro. O que acontece? Eu estou fora de combate? Não. Esse membro aqui, ele conseguiu segurar na pontinha do penhasco e ainda ele está no jogo, gente. E aí você não vai mover ele, tá? Você vai deixar ele da forma que ele parou. Ele só vai poder ser movido no momento em que o jogador que controla esse membro, essa tribo, resolver mover ele, por exemplo. Na vez dele, ele vai mover esse membro pra lá. 1, 2, 3. Aí sim ele pode tirar ele dali. Caso contrário, ele vai ficar ali penduradinho. Vamos supor, gente, que o meu totem, ele estava com 2 dados e uma pedra. Ou seja, ó, ele tá maiorzinho. E aí eu resolvi atacar esse membro aqui com o nosso último dadinho aqui do nosso totem. Ó, eu empurrei, quase que caí. Eu ainda não consegui, mas por eu ter mais um dado aqui, ó, eu posso continuar atacando sem gastar ponto nenhum. Eu, em seguida, posso dar mais um peteleco aqui pra ver se eu atinjo aquele lá. Mas, gente, esse movimento aqui é perigoso, porque você pode acertar você mesmo ali, tá? Mas eu vou tentar, vamos lá. Quase que foi, mas eu não consegui ainda derrubar o nosso oponente aqui, gente. Aí, quando estiver somente um dado ou uma pedra, eu não posso mais atacar, tá? Se durante um ataque, um jogador atingir um totem de um outro jogador, vamos pegar a pedrinha, ó. Eu tô aqui e eu resolvi dar um peteleco pra ver se eu chego lá. Vamos ver. Mais um. Ó, gente, eu consegui mexer aqui. Se eu conseguir atingir um totem, todos os dados, no caso daquele totem, eles vão levar um ponto de dano. Então a gente pega aqui nossa fichinha e coloca nas duas cartas, ó. 3 e 1. Então, se tivesse mais um dado, ele também seria atingido. Mas vamos supor que quem atacou, no caso esse daqui, o poder especial dele precisava de um alvo. O que acontece? Aí sim, quem estava no topo é quem vai levar esse dano. Quando eu atinjo um totem, gente, como eu atingi aqui, ó, ele caiu, cada um para uma parte. Eu não vou reconstruí-lo, tá? Montar de novo, ele vai ficar dessa
forma que caiu. E se por um acaso um dos dados saírem para fora, ele está fora de combate. Bom, olha, eu derrubei aqui um totem. Eu vou colocar um ponto de ataque em cada carta. Depois que eu coloquei a fichinha de ataque nas cartas, eu preciso observar onde é que esses dados estão caídos. Por quê? Como eu já disse, você não pode reconstruir nem mexer em algum dado que caiu. Você deve deixar daquele jeito. Mas quando um dado cai em mais de um lugar, ou seja, igual esse daqui, ó, ele praticamente tá ocupando 2 espaços. Esse e esse. O jogador que atacou, ele é quem decide se esse dado vai ficar aqui ou aqui. Nesse caso, ele pode mover o dado, tá? Então, ele vai pegar o dado e vai colocar no meio desse ou no meio desse. A escolha é dele. E aí, nesse caso, ele pode colocar em um local onde esteja um outro membro de uma tribo rival, gente. Como assim, Rosana? Assim, ó. Vamos supor que esse membro estava aqui e o nosso dado estava aqui, certo? Eu posso colocar esse dado aqui, ó, juntinho com o outro, mas eu devo respeitar todas as regras da ação mover, que é você não parar onde tem um membro. Gente, se por um acaso eu fizer um ataque, opa, e a minha pedra se mover, eu não posso também mover ela para onde ela estava, tá? Vamos supor que ela veio parar aqui, ó. Eu não posso pegar ela e colocar de volta no meio aqui, tá bom? Ela parou ali, ela vai ficar lá. E se por um acaso ele sair fora do tabuleiro, ele também não deve ser colocado de volta, tá bom? Há somente 2 casos em que a pedra pode ser recolocada no seu lugar após um ataque. Se por um acaso essa pedra era a última pedra do nosso jogo, aí sim eu posso recolocar ela, pegar ela de lá e colocar ela aqui no meio do centro do tabuleiro. Esse é um dos casos. Outro caso é a pedra ser atingida e ficar entre 2 terrenos. Aí sim eu também posso reposicionar. Aí o jogador é que atacou que vai escolher onde ela vai ficar, igual um dado normal, tá bom? Então se ele ficou aqui, eu posso escolher ou deixar ela aqui ou deixar ela aqui. Agora eu vou falar da ação invocar, gente. A ação invocar, ela usa 2 pontos de ação. Isso mesmo, gente, 2 pontos. O que é invocar? Invocar é você colocar um de seus membros que não está no jogo, ou seja, olha, eu tenho um aqui que é o furtivo e o meu brucutu, então eu posso escolher um dos 2 para entrar no jogo. Você escolhendo entre os 2, você vai pegar e vai colocar em uma de suas casas da tribo inicial, aí você vai escolher entre ela. Essa casinha inicial, ela não pode estar ocupada por um membro da sua própria tribo, tá? Então se tem um membro aqui, ele não pode vir pra cá. Aí você vai colocar em um que não tenha ninguém. Mas vamos supor que durante um ataque, um membro inimigo veio parar aqui no meu terreno. Eu posso colocar junto com esse aqui, tá? Com um membro inimigo. Os dados que já foram declarados fora de combate, eles não podem ser invocados, tá, gente? Como eu falei pra você, você pode invocar um membro da sua tribo em um espaço que tenha um membro do rival. Como nas regras diz que você não pode estar no mesmo lugar que um outro membro, você é obrigado a utilizar o único pontinho que você tem para mover esse membro que acabou de ser invocado para um outro espaço, para não ficarem juntos. Mas vamos supor que eu não tenho pontos disponíveis. O que eu faço? Na sua próxima vez, a primeira coisa que você vai fazer é tirar esse membro daqui, tá? O seu turno, ele acaba quando você usa os seus 3 pontinhos, tá, gente? E aí, assim eu vou jogando até que um jogador tenha pelo menos um membro em combate, gente. Esse é o objetivo do jogo, é você ser um único com pelo menos um membro restante aqui no tabuleiro. Mas vamos supor que esse jogador aqui do gnomo foi atacar o Goblin ali.
E aí, com o peteleco, os dois acabou saindo pra fora e não sobrou ninguém no tabuleiro. Quem é o vencedor? É esse último jogador que realizou esse ataque, onde tirou todos os dados do tabuleiro, tá? Bom, agora, gente, eu vou falar sobre os efeitos especiais que tem nesse jogo aqui. Vou começar com o poder tribal, gente, que é esse DNAzinho aqui, ó. É um DNA. Então lembra que eu falei, quando você ataca um oponente, você tem que verificar o lado que parou de quem atacou, porque vai dar um poder especial. Então é esse poder que eu vou falar, gente. Se cair esse lado aqui pra cima, esse poder ele é ativado, mas vai depender de qual tribo foi, tá? Porque cada tribo tem um efeito diferente nesse caso aqui. No caso do Goblin, quando ele atacar e cair esse lado para cima, ele ganha imediatamente mais 3 movimentos. Então ele deve utilizar ali naquele momento esses 3 movimentos extras que ele ganhou. Ele não é obrigado a usar os 3, mas ele não pode também acumular esses movimentos, tá? Ele tem que usar imediatamente. Seja 1, 2 ou 3 movimentos que ele utilizou, é só naquele momento, tá? Aí ele vai distribuir entre as tribos dele da maneira que ele achar melhor. No caso dos gnomos, quando cair esse lado aqui pra cima, ele pode escolher mover um dado de pedra, respeitando também a regra de mover, que não pode parar onde já tem uma tribo. Ou ele pode destruir uma pedra, ou seja, pegar uma pedra e tirar fora do jogo, contanto que ele não seja o último, tá? Vamos supor que só tenha um, ele não pode fazer esse efeito aí, ele não pode tirar. Ou ele pode também colocar uma pedra de volta. Vamos supor que essa pedra aqui saiu fora por algum motivo, de um ataque. Ele também tem a opção de utilizar, pegar ela e colocá-la de volta no jogo, tá? No caso da tribo Diabretes, gente, ele pode invocar um dado que não esteja dentro do jogo, ou seja, aqui não tem o Diabrete, tá? Mas é uma outra tribo. Ele pode pegar um dadinho dele e colocar dentro do jogo. Mas isso, gente, ele só vai poder fazer se caso as casinhas dele aqui inicial não estejam ocupadas pela tribo dele mesmo, tá? E se por um acaso todas as pedras dele estiverem fora de combates, nada acontece, ele não vai fazer nada. Os kobolds, eles podem imediatamente subir em cima de uma outra tribo, sendo dele ou não, pode ser também do oponente. E vamos supor assim, gente, vamos supor que esse aqui é os kobolds, tá? No caso é os goblins, mas só para dar um exemplo, para eu não precisar pegar o dado, vamos supor assim, ó, que ele está aqui e esse aqui é o oponente. Então, ele imediatamente pode subir em cima de uma tribo mais próxima, sendo dele ou não. No caso aqui só tinha uma, que era do oponente, então ele subiu em cima dela. Se por um acaso acontecer isso aqui, gente, de só ter um oponente em combate e o efeito especial do kobold permitir ele subir em cima dele, esse jogador ele ganha imediatamente. Por quê? Porque o nosso coleguinha aqui, ele fica impossibilitado de se mover enquanto uma peça estiver em cima dele. E se essa peça for única, esse jogo acaba e o jogador que está em cima vence. Essa é também uma das formas especiais de um jogador ganhar o jogo, tá, gente? Temos o efeito empurrar, que no caso é mais os brucutus que tem esse efeito, tá, gente? Esse efeito especial, gente, permite que você mova todos os dados que receberam 1 de dano ao atacar alguém. Como assim? Assim, gente, ó, se eu tô aqui, por exemplo, e aí eu ataco um inimigo, ó, vamos colocar aqui um totem. Se eu ataco, eu posso mover todos esses, no caso 2. No jogo normal, eu não poderia mover esse
esse aqui. Eu só posso mover quando ele parar em dois terrenos. Aí eu posso escolher onde eu quero colocar ele. No caso desse efeito, me permite mover os dois, mesmo esse aqui não estando em dois terrenos. Então eu posso mover ele em qualquer casa adjacente, ou seja, que esteja do ladinho, que não esteja ocupado por ninguém. Eu posso colocar esse aqui, e no caso desse aqui, ó, quando ele estiver desse jeito na bordinha, eu posso simplesmente empurrar ele para fora e automaticamente essa tribo está fora de combate. Com esse efeito eu posso fazer isso. Temos essa ação aqui também, que é o dano extra, que é essa espadinha, que é o que? Se eu ataquei alguém e esse lado aqui caiu para cima, todos os dados atingidos, eles vão receber um ponto a mais de dano. No jogo normal, você atinge eles ganham um ponto de ataque. Nesse caso aqui, eles ganhariam 2 pontos, ou seja, já ia sobrar 1 de vida só para eles. Se caso eles já estão com 2 de vida, essa tribo sai fora de combate. Temos o Fúria, que é esse aqui. Vamos supor, gente, que eu ataquei e caiu esse lado aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma fichinha dessa aqui, vou colocar na minha carta de Brucutu, que foi o que realizou o ataque, no caso esse daqui. Vou colocar ele aqui, ó. A partir desse momento e a partir desse ataque aqui também, os dados que foram atingidos pelo Brucutu, eles vão receber um dano adicional, gente. Então, a partir do momento que ele já tá em fúria, esse Brucutu agora ele vai estar sempre em fúria. Então, cada vez que ele atingir alguém, essa tribo vai ganhar um ponto adicional de dano. Ah, isso também permite o Brucutu subir em cima dos dados do oponente para formar totens. Como assim, ó? Agora ele tá em fúria, certo? Ele vai estar em fúria pro resto do jogo ali. Aí ele pode simplesmente subir em cima de um dado do oponente para ele formar um totem para atacar outro, por exemplo. Então, para ele atacar, ele não precisa mais ser em cima de uma pedra ou em cima da própria tribo. Agora ele pode usar sim a tribo de um oponente. E entra aquela história lá. Se ele subir em cima da última pedra do oponente, ele também vence, porque aquele oponente não vai ter como fazer mais nada. E se não for, gente, ó, vamos supor que tem um aqui, outro aqui. Esse aqui não pode fazer nada até esse Brucutu sair dali de cima. Temos o efeito de evasão, que é esse sapatinho aqui. Quando esse lado cair pra cima, gente, imediatamente esse jogador ele ganha um movimento extra que deve ser usado imediatamente, tá? Senão vai ser perdido. Então ele pode ou formar um novo totem subindo numa pedra ou subindo na sua própria tribo. Enfim, ele pode ter um movimento a mais ali naquela jogada. O ator do ar, gente, que é esse símbolo aqui, ó. Se ele cair com esse lado pra cima, todos os dados atingidos, eles vão ser atordoados. Aí a gente vai pegar essa fichinha aqui, colocar em cima de todos os dadinhos que foram atingidos. Vamos supor que os 2 foram, ó. E aí na próxima vez, na próxima rodada desse jogador aqui, ele vai retirar, né, no início da vez dele, vai retirar isso aqui. Você terá um movimento a menos. Então, ou seja, um movimento de ação, no caso. Você tem 3, naquele turno você terá somente 2 ações para fazer, 2 pontos, no caso. Ah, se caso um oponente já estiver com um marcador, gente, você, por exemplo, atingir ele de novo, ele não vai acumular, tá bom? Ele vai simplesmente permanecer com aquele que ele já está. E por fim, nós temos o concussão, gente, que é essa caveirinha aqui, ó. Se eu atingir alguém e esse lado aqui cair para cima, eu vou colocar uma fichinha em cada dado atingido. E aí, quando chegar a vez daquele jogador, eu não vou poder mover nenhum dos 2 dados, ou o dado que estiver com essa ficha aqui, até a próxima rodada. Aí, no final do turno dele, ele vai remover isso aqui e só vai poder mover esse dado no próximo turno dele, tá? Gente, antes de eu finalizar aqui esse vídeo, eu
gostaria muito de agradecer os meus membros, que no caso é o meu marido, Denis Santos. Um beijinho pra você e obrigada pelo apoio, tá? Mas você também pode ser um membro aqui do nosso canal, ajudando o nosso Qual é a Jogada, gente. Você sendo um membro, você também será citado aqui nos nossos vídeos do Qual é a Jogada, tá? Então depois você dá uma passadinha lá e seja membro aqui do nosso canal, mais que especial, ok? Gente, finalizando aqui, eu amei esse jogo, achei ele super diferente dos jogos que eu costumo jogar, é claro. E confesso que eu não tava esperando que seria um jogo legal, exatamente pelo fato de você ter que dar peteleco. Achei que seria uma coisa muito, como que eu digo? Meio agressiva, e que isso iria acabar sendo uma bagunça ou chato mesmo de fazer. Mas não, gente, é um jogo super diferente e muito legal, na minha opinião. E eu gostaria de perguntar pra você o que você achou de Tote Monstro. Se você já jogou, se você conhece, bora bater um papo sobre ele aqui. E caso você queira adquirir o seu, vou deixar o link aqui na descrição, gente. E se você utilizar o link que tá aqui, você vai estar também ajudando o nosso Qual é a Jogada, tá? E você já sabe, se você curtiu o nosso conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e venha fazer parte da nossa família do Qual é a Jogada, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!